Que bom estar mais uma vez juntos no Horas Sagradas. Graça e paz a todos. As horas que reservamos para estar com Jesus fazem sentido para a vida. A reflexão hoje será em João, no capítulo 11, do versos 32 a 40, e terá como tema a última palavra. Esse texto do capítulo 11 de João vai contar a história de Lázaro, um amigo de Jesus, um amigo que Jesus amava muito, que era irmão de Marta e Maria. Maria, a mesma que derramou um vaso de perfume sobre Jesus e depois secou os seus pés com os seus próprios cabelos. E Lázaro adoeceu e ficou muito doente. E as irmãs pediram para avisar Jesus. E Jesus, ao tomar conhecimento da enfermidade de Lázaro, ele ainda demorou por 2 dias aonde ele estava. E os discípulos questionaram, a Jesus sobre essa enfermidade. Jesus falou para os discípulos: olha, Lázaro dorme. E os discípulos confundiram esse dormir, achou mesmo que ele estava a dormir. Mas Lázaro já havia morrido. Então Jesus se direciona lá para a cidade para visitar, para ver a Lázaro e as suas irmãs. E eles ficou numa cidadezinha próxima, num lugarejo próximo, uns 3 quilômetros mais ou menos de distância. Quando as irmãs tomaram conhecimento, vieram rapidamente até Jesus e, chegando até Jesus, foi conversar com Jesus sobre o que havia acontecido. E nós vamos ver isso no texto. No verso 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Observe que ela lança a Jesus uma fala, crendo que Jesus poderia ter curado o irmão dela. Se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Ela sabia que Jesus poderia fazer um grande milagre, que Jesus era a cura. Queridos, eu estava pensando nesse texto. Jesus é a cura para muitas coisas que acontecem nas nossas vidas. Jesus, ele pode fazer muito, muito mais do que nós pensamos e imaginamos pelas nossas vidas. Às vezes nós estamos nos sentindo sozinhos, às vezes até desamparados diante de uma situação difícil de ser resolvida. Mas nós precisamos entender que Jesus, ele é comigo e é contigo, mesmo quando ele está distante. Às vezes acontece uma tragédia, como aconteceu na vida daquela família ali, o Lázaro falecer, e Jesus parecia não estar, porque ali Jesus estava encarnado, era um homem, e ele estava distante mesmo. E hoje nós temos algo especial, é que Jesus morreu, ressuscitou, e Jesus hoje ele novamente está em espírito, e ele pode estar comigo, estar contigo, em qualquer situação, a qualquer momento. Isto nos dá uma segurança enorme, isto nos dá uma fé inabalável, uma estrutura psíquica capaz de suportar coisas, pressão de todo jeito que vier, porque nós sabemos que Deus é conosco. Amém, queridos? Verso 32, ainda parte B. Ela se prostra aos pés do Senhor
Se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É que em muitos momentos nós precisamos nos prostrarmos diante de Jesus e declarar para Jesus qual é o nosso problema. Ela diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O problema daquela mulher é que o irmão dela tinha morrido. Quantos de nós, às vezes, diante de um grande problema, nós nos esquecemos de nos prostrarmos diante do Senhor? Jesus Cristo, o texto diz que ele amava a Marta, a sua irmã Maria e a Lázaro. Isto estende a mim e a você. Jesus ama a mim, Jesus ama a você, a cada um de nós. Mesmo eu estando aqui, eu estou com Jesus. Você está aí, em qualquer parte do mundo, do Brasil, em qualquer cidade, em qualquer lugar. E Jesus pode estar também com você. Isto é maravilhoso demais para a nossa mente entender isto. Não é? Verso 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e o texto diz que se perturbou, porque mexeu na estrutura emocional de Jesus, porque ele amava Lázaro. Jesus era um ser humano, ele tinha os mesmos sentimentos que nós temos. Ele sentia as mesmas emoções. Jesus Cristo chegou a se abalar ali como pessoa, como homem. Isso acontece também conosco. Mas nós precisamos nos erguermos através da fé. A fé precisa ser as colunas que sustenta a construção das nossas vidas. Você crê? Quem crê poderá ver a glória de Deus aqui na terra dos viventes. Isso está escrito na palavra de Deus. Nós precisamos desenvolver essa fé. E nós aprendemos no vídeo de anterior que Jesus, ele nos amou, que Jesus se dedicou a mim e a você, e nós precisamos confiar que é Ele que nos dá sabedoria, porque Jesus Cristo ama a mim e a você. Ele quer o nosso bem e Ele faz de tudo, o tempo todo, para nos abençoar. Não é? O verso 34. Onde o colocaram? Perguntou Jesus. Vem, Senhor, respondeu eles, que nós o mostraremos. E Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus chorou, sabe? Jesus, ele era um ser altruísta, alguém que se preocupava com o outro. Nós precisamos ter em nós o mesmo sentimento que havia também em Cristo, esse sentimento altruísta, de preocupação com o outro. Às vezes vivemos em um mundo em que muitas pessoas são egoístas. A maioria de nós somos egoístas. E nós precisamos tirar um pouco desse egoísmo de nós e permitir que o amor de Deus entre em nossos corações e nos transforme em pessoas mais humanas, em pessoas semelhantes a Jesus, com mais amor no coração. Verso 35. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Às vezes, nós vamos visitar alguém que está doente, que é nosso amigo. Às vezes, nós vamos até em velórios e as pessoas não demonstram o sentimento
pelos seus amigos, pelos seus parentes, pelas pessoas que estão, às vezes, nessa situação, ou doente, e às vezes até já falecidos, né? E é para se refletir sobre essas nossas atitudes. O mundo que nós vivemos está gerando pessoas insensíveis. Nós precisamos descobrir de quem que é a culpa, porque alguma coisa todos nós, generalizando a fala, estamos fazendo para gerar pessoas assim. Porque às vezes eu fico pensando, nasce uma criança e ela não tem nenhum tipo de sentimento assim de adulto, né? De pessoas que têm o conhecimento de saber o que está certo, o que está errado, e a criança ela vai se desenvolvendo. E muitas dessas crianças, elas aprendem a odiar. E elas aprendem com certeza com as pessoas que estão em volta dela. Ela é aculturada por nós. E ela aprende a odiar. Mas esta mesma criança que aprende a odiar, ela pode aprender a amar. Amar como Jesus amou. Nós podemos ser exemplos para estas crianças, para que elas possam crescer amando o outro, sendo altruísta ao invés de egoístas. Nós precisamos repensar, como adultos, as nossas atitudes. Verso 36. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Questionaram a Jesus por que Jesus havia permitido que Lázaro morresse. Às vezes, nós vivemos questionando o que Deus faz ou o que Deus deixa de fazer, como se fôssemos capazes de instruir a Deus em alguma coisa. E Jesus, ele que é aquele que sempre dá a última palavra. O nosso tema é a última palavra. As pessoas começam, Marta diz, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aqui agora, esses homens falam, poxa, ele não curou o cego? Por que ele não impediu que Lázaro morresse? Mas essas eram as palavras de Maria, de Marta e dos discípulos que estavam próximos, das pessoas que estavam ali, que questionavam as atitudes de Jesus. Verso 38. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Jesus chega e Lázaro já está em estado de putrefação. Há 4 dias Lázaro já havia morrido. Estava lá naquela gruta, como diz o texto, com uma pedra posta na entrada, fechando, lacrando, e Jesus, ele pede para que aquela pedra fosse removida dali. 39. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já fazem 4 dias. Era essa a situação que estava posta diante de Jesus. Já tinha sido questionado, mas estava ali, esperando o momento para agir. Às vezes, nós ficamos angustiados, ansiosos, e não deixamos Deus trabalhar no tempo dele nas nossas vidas. Nós queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito e em nosso tempo.
Por isso que é preciso ter paciência, é preciso saber esperar no Senhor, confiar. É por isso que não é fácil ter fé e exercer a fé, porque o exercício da fé nos leva a entender que o milagre, que a cura, não tem prazo, não tem prazo de validade. Ele pode passar dos limites do ser humano, mas ele jamais passará dos prazos e dos limites de Deus. O fato de Lázaro estar 4 dias morto já havia passado dos limites humanos, ou seja, do que o homem pudesse fazer para restaurar alguma coisa ali naquela situação. O médico, nada podia ser feito. O verso 40. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se vocês crescem, veria a glória de Deus? Olha, que palavra maravilhosa. E Jesus diz: Lázaro, sai para fora. E o morto retoma a respiração, o fôlego da vida, e ele sai envolto aqueles panos que foi colocado nele. Queridos, as coisas de Deus, elas não vencem o prazo de validade. Deus, quando Ele opera milagres e maravilhas em nossas vidas, não tem prazo de validade. Ele pode fazer a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Por isto que nós precisamos aprender a palavra de Deus para exercermos da forma correta, da forma que agrada a Deus, a nossa fé. E é por isso que a nossa fé, ela precisa ser genuína, autêntica, verdadeira, para que Deus possa, através dela, operar milagres grandiosos, como este, que foi ressuscitar a Lázaro, seu amigo, depois de 4 dias de falecido. Que Deus possa dar a mim e a você esta fé. Vamos pedir para Ele: Senhor, aumenta a minha fé. Tira de mim tudo que impeça de crer verdadeiramente em Ti e de viver este Evangelho dentro da maior essência dele, na minha inteireza como ser humano, no máximo que eu posso fazer, porque nós sabemos que nós somos cheios de erros, de pecados, mas Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar, nos santificar, nos libertando por completo, para que nós possamos viver uma nova vida, uma vida de pureza, de santificação, uma vida altruísta, aonde nós podemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amém? Que Deus nos abençoe. Oremos. Amado Deus, nesse instante, ó Pai, nós queremos continuar louvando e exaltando o Teu nome, porque nós sabemos, ó Pai, que Tu és um Deus grandioso, que Tu és um Deus poderoso, um Deus que pode ressuscitar a Lázaro morto. O que Tu não podes fazer por nós, Senhor? Obrigado, ó Pai, porque Tu, um ser tão grandioso, se preocupa com pessoas como nós, Senhor. Obrigado, ó Pai, por tão grande amor. Nós Te louvamos, Te exaltamos. Nós queremos ser os Teus servos para sempre, Senhor. E que Tu sejas o nosso Deus agora, Senhor, e para toda a eternidade. Nesse instante, Senhor, eu quero colocar diante de Ti todos os povos da terra, as nações, os problemas que existem em todas elas, que Tu possas, Senhor, interferir, sejas Deus na vida dos governantes, para que eles possam
através do poder do teu Santo Espírito, ó Pai, se renderem a Ti como tementes à Tua palavra e possam obedecer às Tuas ordens, os Teus comandos, ó Pai, e possam agir com amor, Senhor, com altruísmo, amando a Ti sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo e construindo um mundo melhor. Senhor, trabalhe as nossas vidas, nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos, ó Pai, ser purificados, sermos limpos, lavados pelo Teu sangue. Senhor, aonde houver enfermidade, que Tu leve a cura, ó Pai. Aonde houver necessidades, que Tu leve o suprimento, Senhor. Onde houver angústia, que Tu leve paz, serenidade, equilíbrio. Senhor, cuida de cada um de nós. Supre as necessidades de todos nós, de glória em glória, por Cristo Jesus. Nós oramos em nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém e amém. Eu quero deixar com cada um de vocês o meu abraço fraternal e fiquem com Deus.